Quando o jejum começa, o corpo entra em alerta. Mas é no cérebro que a mudança aparece primeiro. Sem glicose constante chegando, ele é forçado a se adaptar. A atividade neural se intensifica. Os neurônios começam a disparar com mais eficiência, buscando novas fontes de energia. É aqui que o cérebro deixa de depender do açúcar e começa a se preparar para algo muito mais profundo. Poucas horas após o início do jejum, a glicose no sangue começa a cair. Esse açúcar é o combustível mais rápido do corpo. À medida que ele diminui, o organismo entende uma coisa simples. A comida não está chegando. O sangue ainda circula normalmente, mas agora carrega menos energia disponível. É nesse momento que o corpo entra em alerta silencioso, se preparando para mudar completamente a forma como produz energia. Com o jejum, o pâncreas começa a mudar completamente o seu comportamento. A liberação de insulina diminui drasticamente, porque não há entrada constante de glicose no sangue. Isso força o corpo a parar de armazenar energia, e começar a usar o que já foi guardado. Nesse momento, o organismo entra em um estado metabólico mais eficiente, onde a queima de gordura se torna prioridade. O pâncreas descansa, os picos hormonais desaparecem, e o corpo começa a se adaptar a um novo equilíbrio interno. Com a falta de glicose no sangue, o corpo muda de estratégia. Ele passa a acessar as reservas de gordura acumuladas. As células adiposas se quebram e liberam ácidos graxos na corrente sanguínea. Essa gordura começa a ser usada como combustível. É aqui que o corpo entra em modo de sobrevivência, queimando o que estava guardado há meses. Com a glicose em queda, o corpo ativa um sistema antigo de sobrevivência. As glândulas suprarrenais entram em ação. A adrenalina começa a ser liberada de forma intensa. A frequência cardíaca sobe, a atenção aumenta, o corpo fica em alerta máximo. Esse hormônio prepara você para resistir, mas também cobra um preço silencioso se permanecer ativado por muito tempo. Com a queda da glicose no sangue, o cérebro entra em modo de adaptação. Ele passa a usar fontes alternativas de energia, como os corpos cetônicos. A atividade neural não diminui, ela se reorganiza. Algumas áreas ficam mais ativas, principalmente as ligadas ao foco, atenção e sobrevivência. É por isso que muitas pessoas relatam mais clareza mental durante o jejum. Mas esse estado exige equilíbrio. Se o corpo não estiver preparado, o excesso de estímulo pode gerar irritabilidade, ansiedade e exaustão mental. Quando o jejum se prolonga, o corpo ativa um mecanismo silencioso e poderoso. Células antigas, danificadas ou defeituosas deixam de ser mantidas. Elas são quebradas, desmontadas e recicladas. Esse processo libera energia interna e matéria-prima para manter apenas o que é essencial. É aqui que o corpo começa a se regenerar por dentro, célula por célula. Não é fraqueza, é sobrevivência inteligente. Durante o jejum intermitente, o coração não entra em colapso. Ele se adapta. Com menos picos de glicose e insulina, o fluxo sanguíneo se torna mais eficiente. O coração passa a bater com mais economia de energia, reduzindo o estresse metabólico. Menos inflamação, menor sobrecarga. Por fora você não sente nada, mas por dentro o coração está trabalhando de forma muito mais inteligente. Com a queda da glicose circulante, o fígado assume o comando. Ele reduz o uso de açúcar e começa a converter gordura em energia alternativa. É aqui que o metabolismo muda de estratégia. O corpo entra em modo de adaptação, produzindo combustível a partir das próprias reservas. O fígado não entra em crise. Ele se reorganiza para manter você funcionando mesmo sem comida. Durante o jejum, o sistema nervoso entra em um modo diferente. A atividade elétrica não some, ela se organiza. O corpo reduz estímulos desnecessários e mantém apenas o que é essencial. Os nervos ficam mais eficientes, transmitindo sinais com menos gasto de energia. É por isso que muitas pessoas relatam mais foco, clareza mental e menos ansiedade. O sistema nervoso não está desligado. Ele está ajustado. Após horas sem comer, o corpo entra em um estado silencioso de adaptação.
A energia não desaparece, ela é racionada. Músculos recebem menos combustível. Órgãos vitais assumem prioridade absoluta. O metabolismo desacelera, o consumo cai, e cada célula aprende a sobreviver com menos. Aqui, o corpo não está fraco. Ele está estrategicamente economizando energia. Neste ponto, o corpo entra em um estado extremo de adaptação. A energia disponível já não é distribuída de forma equilibrada. O organismo passa a priorizar apenas os órgãos vitais, cérebro, coração e fígado. Todo o resto entra em economia máxima. Cada batimento, cada impulso nervoso, cada reação química acontece com precisão absoluta.